Continuidade então aos nossos estudos na área das ciências das religiões, ainda estudando sobre a questão das entidades religiosas, das ONGs, né, como que a religião ela se manifesta dentro da perspectiva da cultura e, querendo ou não, pessoal, é uma coisa que nós temos que enfrentar. Eu sei que a gente tem tido, segundo o IBGE, nos últimos anos no Brasil, uma crescente marca no número de pessoas que se declaram ateus, certo? Ou ateias, né? Tudo bem, é uma forma da pessoa se pôr diante do mundo. Inclusive, é uma das formas que é prevista dentro dos conteúdos das ciências das religiões, que é representada pela a, a crença, né, no nada. Ou seja, o que acontece? Porque as religiões, elas buscam dar uma explicação para a existência humana e principalmente visando a vida após a morte, certo? E uma das respostas possíveis para a vida após a morte é que não existe nada depois da morte, certo? E isto a ciência das religiões também estuda. É um fenômeno que está aí que não pode passar despercebido. Em torno de 4% mais ou menos da população, né, brasileira tem se declarado ateu ou então agnóstico, ou seja, tanto faz, nem sabe se acredita ou se não acredita, tanto faz, não sabe se existe Deus ou se não existe. Enfim, são coisas que não preocupam essas pessoas. Mas o fato é que mesmo se você é uma pessoa que não acredita em Deus, que não exerce nem pratica nenhuma religião, você tem todo o seu direito de ser assim. No entanto, você não pode negar que existe um fenômeno religioso, certo? Que ele está aí e que, querendo ou não, você vai ter que dialogar com ele. E que você, mesmo sem perceber, você dialoga com ele. Se você comemora final de ano, se você comemora Natal, se você comemora São João, se você se casa, se você foi batizado, enfim, ou é batizado em alguma espécie de batismo, seja ele qual for, todos esses conceitos, todas essas ideias vêm da religião. Então, de uma forma ou de outra, é uma coisa que te influencia. Datas comemorativas. Se você fica em casa, descansando da escola ou do trabalho, ou de qualquer outra coisa, por conta de datas comemorativas ligadas aos santos da Igreja Católica, por exemplo, de uma forma ou de outra, então a religião ela está presente na tua vida, certo? Então, olhando assim, nós vamos ver hoje a questão, dando continuidade com o tema das ONGs, né? Vou passar aí para vocês, vou colocar aqui para vocês dar uma olhada aí a atividade que vocês vão estar fazendo. Ainda com relação à questão das ONGs, né? De ONGs, dessa vez com a entidade religiosa. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar da questão da Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança é uma entidade religiosa, como vocês estão vendo aí, certo? Que tem a sua ligação junto à Igreja Católica, mas que não é exclusiva, vamos dizer assim, da Igreja Católica. Não é uma coisa exclusiva da Igreja Católica, uma vez que ela é ecumênica, ou seja, uma pessoa que queira, qualquer pessoa que queira participar da pastoral da criança, que tem desejo de ajudar crianças que são carentes, que precisam de apoio na questão alimentar, questão, enfim, psicológica, de todas as formas você pode ajudar através dessa entidade. E aí você vai ler o texto que fala sobre a pastoral da criança, todo o trabalho que é desenvolvido por ela, quem são os agentes colaboradores, quem trabalha, se trabalha de forma voluntária, como é que funciona, certo? E aí é um texto pequeno, aí você, depois de terminar essa leitura, você vai fazer um exercício muito simples, esse aqui mais simples ainda, que é só de marcar se é verdadeiro ou falso. De acordo com o que você lê no texto lá, você vai dizer, isso é verdadeiro ou isso é falso. É verdadeira ou é falsa a questão? E aqui eu coloquei na primeira questão a seguinte:
A Pastoral da Criança é uma entidade social criada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, ligada à Comissão Episcopal para Serviços da Caridade, da Justiça e da Paz. Essa afirmativa, de acordo com o texto que você leu, é verdadeira ou é falsa? A segunda questão: os trabalhadores da pastoral são assalariados, normalmente suas lideranças não integram a comunidade na qual atuam. Essa afirmativa é verdadeira ou é falsa de acordo com o texto? Você leu lá em cima. Você sabe aí se eles são remunerados ou não, se eles pertencem ou não à comunidade que eles atuam. A terceira: a pastoral nasceu da conjunção de esforços para diminuir cada vez mais a mortalidade infantil. Isto é verdadeiro ou é falso? Tá até com um errozinho aqui que eu vou consertar antes de mandar para vocês, tá? Que esse 4, na verdade, é para ficar aqui embaixo. Então, e a quarta questão o projeto teve seu início na paróquia de São João Batista em 1983, na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o texto que você leu, isso é verdadeiro ou é falso? De fato, a paróquia, o nome dela é esse mesmo, São João Batista. Foi em 1983 mesmo que ela surgiu e foi na cidade do Rio de Janeiro mesmo que ela surgiu. De acordo com o texto, você tem todas as respostas para as questões. É só você ler e responder. Então, acredito que não temos dificuldade de identificar as respostas do texto. Está muito fácil. E, além do mais, completamos, então, nosso objetivo nesse sentido, desse conteúdo, né? De mostrar, então, a religião como um fenômeno, uma religião como entidade que participa de forma ativa, não somente na questão da pregação das suas crenças, da sua fé, mas também em questões de ajudas humanitárias, de caridade, de fazer o bem ao próximo, na questão da solidariedade. Tá bom? Então, todos fiquem com Deus, um abraço, nos encontramos na próxima aula.